Olá pessoal, vamos começar hoje uma aula de eletrodinâmica, onde eu trago-vos aqui um breve resumo, uma comparação, onde eu vos apresento a seguinte situação, né? Um rapazinho está aqui, feliz e contente, no seu toboágua. Ele tem que subir as escadas até o ponto mais alto deste toboágua para conseguir deslizar com mais velocidade possível. E dentro deste toboágua existem percursos, digamos, circuitos diferentes. Nesse, um circuito bem simplesinho, o rapazote desce por esse toboágua, enfrenta um pequeno morrinho logo à sua frente para impulsioná-lo por uma outra parte do circuito em que haverá uma curva. Para efetuar essa curva com segurança, sem risco de vida, os responsáveis por este toboágua colocam resistências, alguma correnteza um pouco mais intensa aqui atravessando, ou algum tipo de superfície mais rasa, enfim, resistências que vão frear um pouco o movimento do rapazote para ele conseguir efetuar a curva com mais tranquilidade, sem risco de vida, e finalmente uma resistência que também freia o movimento dele até ele sair deslizando tranquilamente até a piscina, cair aqui feliz e contente, apaixonado pelo movimento que ele desenvolveu, querendo repetir novamente essa situação. Os nomes que eu apresento aqui neste meu grande circuito são analogias. Perceba que depois dessa história ele tem que subir todo de novo para o ponto mais alto do toboágua e realizar o movimento. Quando eu menciono ponto mais alto, eu digo potencial elétrico, a diferença de potencial. Ou seja, a diferença de altura do toboágua, nesse caso, é semelhante à diferença de potencial no circuito elétrico, não num circuito de pessoas no toboágua. Mas a ideia das alturas, dos morros, deve ser semelhante à ideia que você vai criar sobre a diferença de potencial. Essa simbologia, U, é a forma de identificar um morro. A diferença de potencial nós conseguimos ver por uma altura, mas no circuito elétrico você vai verificar isso com a letrinha U, que representa a altura daquele morro. Outro elemento importante no circuito é o resistor, que são esses, nesse caso aqui, né, regiões em que oferecem resistências para o movimento do meu pequeno rapaz. Essas resistências normalmente são equipamentos eletrônicos que funcionam no meio do circuito e que vão retirar energia do sistema. O resistor normalmente é indicado pela letra R1. E o outro rapaz aqui, né, outro elemento importante do circuito é o fluxo de elétrons, que seriam as pessoas andando neste toboágua. Seriam pessoas num certo tempo que passam por este circuito. Uma vez terminado o circuito, ele tem que subir tudo de novo e partir do ponto mais alto, caindo por todo o trajeto e repetindo isso inúmeras vezes. No caso de um circuito elétrico, você tem um elétron em movimentação e não uma pessoa. Este elétron passa por diferentes regiões, sejam elas morros que oferecem resistências, né, ou impedimentos, ou resistências mesmo, que vão frear o movimento. Mas é importante nós fazermos essas três grandes comparações. O morro, que refere-se à diferença de potencial, ou seja, a altura e a grande vantagem do elétron em escorregar naquele ponto mais alto. As resistências, que vão acabar reduzindo a velocidade dele ou consumindo a energia dele. E o próprio elétron, que vai circular por este circuito. Agora, vamos apresentar de verdade a coisa, né? Vamos parar com a brincadeira. Nós temos aqui o elemento chamado gerador. Ele tem essa simbologia, um símbolo de positivo e negativo. E U seria a representação da tensão elétrica que ele contém. Essa tensão elétrica ela é dada na unidade de volt na física, com essa letra Vzinho. Toda vez que você observar este elemento, portanto, será muito importante você já estabelecer os sinais, positivo e negativo, e observar o valor numérico que se encontra, que é dado por essa letra U. Outro elemento de circuitos é o resistor. São equipamentos eletrônicos que oferecem uma certa resistência.
ou que precisam gastar a energia elétrica do circuito para funcionar. Um ventilador, por exemplo, ou liquidificadores, micro-ondas, geladeiras, máquinas de lavar, todos os equipamentos, lâmpadas muito comuns nesses circuitos, são representados por este símbolo, são riscadinhos aqui, como se fossem zigue-zagues, informando para nós que o fio ele oferece uma resistência, como se fosse algo impedindo mesmo alguma superfície irregular em que o elétron não vai mais conseguir andar liso, tranquilamente, porque tem uma resistência. Essa resistência tem como símbolo o R maiúsculo, a unidade física é o Ohm, e este é o símbolo, uma ferradura. Por fim, o terceiro elemento do circuito é a corrente elétrica, que são os elétrons fluindo por este circuito. Neste desenho aqui, eu coloquei 3 correntes, I1, I2 e I3, mas perceba que I1 e I2 se juntam, elas se encontram no que nós chamamos de nó. O nó, na física, representa a junção de 2 fios. No caso de corrente, tem uma vantagem, é que a corrente I3 ela será o somatório das correntes anteriores. Como se fossem pessoas mesmo que se transitam em 2 caminhos diferentes e se encontraram e agora passam a andar juntas. A corrente elétrica, simbolizada por essa letra I minúsculo, Izinho, é informada com a unidade de ampere, com a letra A maiúsculo. São os 3 elementos. E perceba que neste circuito elétrico que eu apresento aqui, você tem apenas alguns elementos desenhados, né? Os geradores e os resistores. A corrente não foi desenhada, porque esse deve ser um passo feito agora. Com muita calma, eu preciso que você estabeleça um sentido. Perceba que eu tenho vários elementos ligados por fios, resistores, que aqui eu apenas representei, e alguns geradores. Pensando na analogia do toboágua, supondo que este valor refere-se à altura deste morrinho, você quer escorregar neste circuito. Aonde você começaria a escorregar? Provavelmente no ponto mais alto. Portanto, olhando para o circuito, você deve identificar qual é o potencial maior. Perceba que aqui nós temos um valor positivo e negativo, que é a simbologia da tensão elétrica num gerador. E essa tensão elétrica vai estabelecer uma diferença de potencial em todo o circuito. Um ponto mais alto e outros pontos que vão ajudar ou atrapalhar o caminhar do elétron aqui. Feito essa simbologia, é necessário você verificar quem está a favor e quem está contra este cara maior. Perceba que o elétron provavelmente começará o seu caminho por aqui. E, seguindo essa orientação, menos mais, você deve fazer o elétron sair daqui. A corrente elétrica, Izinho surge. Este elemento que eu não tinha desenhado. No momento em que ele sai, ele passaria por um resistor, e este resistor ofereceria já uma perda de energia, o que você vai indicar com mais logo na chegada do resistor e menos na saída do resistor. Caminhando mais um pouco, você encontra um outro elemento, o gerador. Perceba que ele tem um sinal de mais e menos. Logo na sequência, um resistor, que também vai oferecer uma resistência ou um consumo de energia, por isso você indica o sinal mais, menos. Na sequência, outros resistores vão surgindo ao longo do caminho, ao longo do circuito. E você deve colocar o sinal de mais, menos, mais, menos, mais, menos. Perceba que a corrente elétrica ela sempre entra no mais e sai no menos. Entra no mais, sai no menos. Essas setinhas indicam a corrente elétrica que passa nesse circuito, que eu ainda não conheço. Novamente, um outro gerador entrando no mais, saindo no menos. Um resistor entrando no mais, saindo no menos.
E perceba que este elemento, este gerador, ele oferece para mim a carga negativa. O elétron entra no lado negativo, o que indica um alívio, um ganho de energia, como se eu estivesse reabastecendo a força do elétron. Saindo deste valor, nós passamos por um resistor, mais e menos, o que finalizaria o circuito, voltando à estaca zero. Perceba que por todo esse caminho eu fui estabelecendo os sinais. Quando o elétron chega é mais, quando ele sai é menos. E só coloquei esses sinais nos resistores. As tensões elas já apresentam os seus valores de positivos e negativos, não precisando ser alterados. Mas estabelecer esse sentido, que eu acabei de fazer, que é o sentido horário, é extremamente importante para que nós possamos calcular agora os valores desta corrente.